Boa noite, gente. Eu preciso ver o áudio como é que está. Tudo pode acontecer, inclusive eu perder o celular da transmissão, né? Vamos lá, eu preciso ver o áudio. Valadão TV _ podcast. Calfuia, o som tá ok? Sergival, o som tá ok? Eu tô aqui meio desapracatado hoje. Deixa eu ver. Você quer botar o áudio? Boa noite, gente. Ok. Já vi que tá bom. Bom demais. Gente, boa noite. Mais uma noite eu podendo ter vocês aqui em casa. Demorei um pouquinho a entrar, tá? Porque hoje de manhã eu botei o celular para carregar, botei os microfones e o celular sumiu aqui do sofá. Espero que Deus, que até agora nos ajudou, continue e me mostre onde é que ele está. Ou caiu, eu preciso ver. Mas está tudo certo. Que seja feita a vontade de Deus. Gente, eu estou aqui com um cara hoje que eu tenho uma admiração ímpar por ele. Ímpar. Eu conheci há algum tempo. Obrigado, viu, Sergival? Eu conheci há algum tempo mas eu não tinha aproximação com ele. Eu vim ter aproximação com ele, saber quem ele era na realidade, na época da pandemia. Ele era o vice-presidente da Asforce e a participação dele no período da pandemia, preocupado com o forrozeiro, com o sanfoneiro, com o povo do forró. E um dia eu conversando com ele, e aí a gente nunca sabe o que faz o cara optar em ser um forrozeiro. Vamos lá, o que é forrozeiro? É aquele cara que canta, toca sanfona, toca zabumba, toca triângulo. Esse é o completo, é um forrozeiro. Se ele só toca sanfona, ele é sanfoneiro. Bom, o forrozeiro se aplica também, porque tem forrozeiro que não toca sanfona, mas toca zabumba, toca triângulo, toca violão, e tá tudo certo, né? E aí eu comecei a conversar e vi um critério de responsabilidade dele, né? Aí eu descubro que ele é um policial militar, hoje está reformado, né? E aí eu vi que ele era o cara dos detalhes, da organização, de tudo. E eu me baseio muito na expertise dele profissional. Eu sempre convido para os programas, para as coisas que tem, porque eu acho ele muito completo, muito técnico. Eu desconheço um outro artista do ramo de forró que entenda tanto de editais, de formas de contratar o artista. E o interessante nele é que ele tem empatia. Ele se coloca no lugar daquele artista que não sabe escrever um edital, aquele artista que não sabe o que é uma nota, aquele artista que não sabe ler, porque existem muitos, viu? O cara tem muito talento com a sanfona cantando, mas a letra, entendeu? Que quando tem uns que quando o cara diz ré, ele anda para trás. Entendeu? Então eu tenho muito orgulho de trazer aqui este profissional que eu considero completo. Chico. Boa noite, Chico. Boa noite a todos. Eu vejo assim muita bondade da sua parte. Não. Todas as suas palavras. E eu quero mandar um abraço para Sergival, que é uma figura. Sergival é uma das cabeças artísticas da música raiz. Mas você veja bem, Chico, ninguém conhece mais artistas populares do que eu.
E eu até posso dizer uma coisa. Ninguém conhece mais, não só o artista, o talento. Porque eu conheço hoje cantor de periferia, cantor de bodega, cantor de bar, artistas de rua, tá? Eu nunca fui assim, fiscal de obra pronta. Esse era um termo que minha mãe e meu pai usavam. Entendeu? Você dizer que fulano, que Sergival é bom, é fácil. Você dizer que Mestrinho é bom, é fácil. Eu quero ver você descobrir talentos. Por exemplo, eu te citei essa semana um forrozeiro que é o Anastácio. Sim. Eu acho o forró do Anastácio top de linha. Você me falava no Capunga. No Capunga do Forró. É um outro artista, tá? Tem muito talento, é meio desapracatadinho, mas é. Eu vejo... Domingos Vassoural. Excelente. Excelente. Vamos lá, e eu vou te dizer outro. Jailson Jailson do acordeon. Entendeu? Heráclito do acordeon. Sim. Então eu convivo. Erivaldo de Carinho. Erivaldo é meu compadre. Então você ouvir Erivaldo tocando, eu ouço Erivaldo há 40 anos. Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, nós temos talentos, mas eu costumo medir o sujeito pelas suas atitudes. Sergival no Rio. A Orquestra Sinfônica foi fazer um programa lá no Rio de Janeiro e Sergival nos levou para a Rádio Nacional. Ele nem, Sim, ele nem imagina que naquela época eu tocava com a orquestra. Eu, Glaubert, né, Evanilson, dia, né, o Emanuel Jorge e tal. Zé Américo. Zé Américo e tantos outros. E assim, foi aquela recepção calorosa. Aí eu fiquei com uma imagem muito boa de Sergival. Muito embora a gente não tenha assim, uma aproximação muito forte. Mas a gente Sergival que é um cara elegante na essência. É justamente isso. Porque tem muito artista, tá? Que tem até talento, mas digamos assim, não tem berço. Sim. Não tem educação. Sim. Entendeu? Aí o cara acha às vezes que o artista precisa ser excêntrico. Não. O artista vaidoso, a vaidade tira a santidade. O artista não é sinônimo de... É boemia, sim. Também. Mas para viver ébrio, não. Então o artista se vê na condição de sempre estar se apresentando com um copo na mão. Me perdoe, compadre Zeca. Você sabe que eu adoro você. Se isso chegar até o Zeca, não é para ele. Mas eu acho desagradabilíssimo um artista estar no palco com uma latinha de cerveja ou um copo de uísque. Às vezes... Vinícius de Moraes fez isso, mas Vinícius nunca se considerou um cantor, ele era um poeta. Mas tem pessoas que ela não consegue separar o artista da vida pessoal. Eu vou citar uma pessoa, Jailson do acordeon. Ele é artista o tempo todo. Jailson, se você encontrar Jailson sem aquelas camisas brilhosas, sem aquele e que eu acho maravilhoso aquilo. Se não tiver aquele chapéu de couro, né, é a identidade Jailson, dele. A sandália de couro. Então, assim, às vezes eu encontro com o Jailson pra gente bater um papo, conversar sobre alguma situação da própria associação. E umas 2 vezes ele chegou vestido de pessoa comum, né? Numa camisa polo, uma camisa comum. Aí esse não é Jailson. Jailson, e não vem chegar hoje não, porque não é realmente costumeira a gente encontrar Jailson vestido com a roupa comum. Você quer ver uma coisa interessante? Eu fiz uma entrevista essa semana com a doutora Maria Eugênia Teixeira e eu citei uma coisa que eu nunca pensei de ver. Zé Carlos Teixeira de bermuda. Agora estava com um sapato social, uma meia social
e de bermuda. Eu achei aquilo estranhíssimo. Então a gente não vai ver um forrozeiro raiz de bermuda. Sim. Não vê. Não vê. Eu acho que usos e costumes é uma coisa que cada um veste o que quer. Mas eu acho estranho quando você está num palco, quer seja na Rua de São João, na Vila do Forró, e o trio pé de serra, o cara tá com a calça rasgada, que não condiz. Gente, a indumentária do forrozeiro era calça de cutim, camisa de chita e um chapéu ou de palha ou de couro, entendeu? Aí você chega na Rua São João, tá um forrozeiro com o chapéu do Natanzinho. Não tem nada a ver, mas é o gosto dele e eu respeito. Não vou dizer que ele está errado. Agora, que aquela coisa de você tomar um suco de pepino é uma coisa meio indigesta. Mas veja, Baradão, hoje eu falava com o Caçula do Forró justamente sobre isso. Há uma modernidade, né? Sem perder a essência, sem perder as raízes do tradicional forró, que às vezes vale a pena você investir. Porque imagine você, numa modernidade como estamos hoje, você encontrar um cara tocando sanfona todo tatuado. Isso aí, essa figura, ela passa a nos ajudar em termos de aceitação popular do forró. Porque você tem um cara que você mais ou menos acha que ele é um roqueiro. Que ele é um roqueiro. Mas eu estou falando de roupa. Sim. De indumentária. Sim. Você veja bem, como seria você ir a um show de Roberto Carlos e ele entrar com um blazer vermelho e uma camisa preta? Não é ele. Não é ele. Então Roberto Carlos é azul e branco. Pode fugir a regra? Pode. Por exemplo, Fábio Júnior sem os cacuetes, ou sem dar aquela carreirinha que ele dá. Sim. Não seria ele. Mas você pegar um artista... A própria comentário que eu fiz sobre o Zeca tomando cerveja é uma coisa popular. O copo de cerveja do Zeca não é ostentação. Você tem artista Passa hoje... Passa a ser a marca dele. Passa a ser a marca. Aí você pega o artista hoje que está ostentando uma garrafa de Scotch, um copo de uísque com gelo. Você quer ver uma coisa? Houve uma polêmica que foi gerada, e eu respeito muito os usos e costumes. Por exemplo, um dos maiores artistas sergipanos hoje, de forma nacional, é o Natanzinho. Sim. E eu fiz o mesmo comentário que ela fez. Sim. Sim, que no show que ele fez em Itabaiana, e o comentário que eu fiz é o seguinte: ele falou Fi do Canso, que é popular da cidade. Mas é um dialeto próprio de Itabaiana. Eu ouço o Fi do Canso, eu vi pela primeira vez na época do antigo Precaju, quando o Chiclete com Banana foi lá, porque o Fábio do Tem de Tudo chamava todo mundo de Tonho e de Fi do Canso. Então isso aí, ele não está blasfemando, ele não está querendo que ninguém tenha câncer. Sim. Eu acho que às vezes são visões religiosas que nos tiram o foco. A Morosa está certa em pensar assim. Eu só acho que ela não deveria ter aberto para falar, porque ela atingiu uma cultura de uma cidade inteira, que é onde ela nasceu. Mas eu acho... Eu aplaudo o Natanzinho com Fi do Canso ou sem Fi do Canso. Mas eu acho que às vezes nós estamos... Tudo depende de quem vai receber. Ou seja, às vezes a gente fala as coisas, fala sem maldade. As pessoas que estão ouvindo entendem aquilo com maldade. Mas a Morosa não teve maldade. Não teve. Então, é justamente o que a Morosa achou é que ele deveria ter um outro linguajar dentro da visão teológica dela, sim. Como protestante. Então a Bíblia diz
que a gente é o que a gente confessa. Entendeu? Então você veja bem, entretanto, ela deveria ter só avaliado o seguinte: a própria Bíblia diz que quando você não tem o conhecimento da palavra, não tem pecado. Então, se você não leu a Bíblia e você tem uma atitude antibíblica, não tem pecado nisso. Tá? É bem verdade que seria bem mais interessante, a nível, vamos dizer assim, de uma comunicação de neurolinguística, que isso não existisse. Mas existe, é bom, e o povo se cumprimenta uns aos outros como filho do câncer, e não vê nada demais nisso. Agora, um forrozeiro tá de chapéu de boné, tá, é melhor não ter nada. Eu volto a pensar, eu continuo pensando do mesmo jeito. Eu tenho uma postura seguinte: eu fiz uma jura, e possa ser que eu quebre, é de não subir no palco de calça jeans. Não subir no palco de calça jeans. Não. Eu acho que faz sentido. Então, assim, tem um figurino próprio para os eventos. Se for olhar minhas redes sociais, vai ver que nos últimos dias eu uso sempre camisas parecidas com Você me disse uma vez que a sua produtora é sua enteada. Aí ela não... Você me disse uma vez ela isso. tem os conselhos dela e a gente vai seguindo, né? Veja, o artista ele precisa entender o papel dele. Hoje nós estamos passando grandes dificuldades em se encaixar nessa modernidade, nessa atualidade da música popular brasileira, né? Uns sofrendo mais, outros sofrendo menos, uns milionários, outros sem dinheiro para comprar uma corda de violão. E você compreender todo esse cenário, eu acho de suma importância para que o artista não se frustre. É aí onde eu agrego o seu valor. Porque você, não... Jorge Mendonça, obrigado, doutor Jorge. Você é um músico que não vive de música. Queira ou não queira, você é um militar reformado. Sim. Pela sua patente, um bom salário. Eu não vou dizer que sejam os melhores do mundo, mas de onde eu vim para onde eu estou, já melhorou muito. Então você veja bem, mas mesmo assim você tem empatia. A gente gravou em algum lugar, acho que para TV câmera. Na casa de forró de lá do Santo Dumont. Do Santo Dumont. E quando chegou na hora de ver o almoço, você disse: olha, se precisar fazer uma vaquinha aí, eu ajudo no almoço. Quer dizer, empatia, porque tinha ali sanfoneiro que não tinha condição. Sim. E pelo que eu sei, quando você sai, viaja, muitas vezes você paga o almoço da galera. Se tiver como pagar. Porque tem coisa, a gente tem que entender, o Valadão, que dinheiro não é tudo. Ele faz parte da nossa vida, faz. Olha, eu estava na minha cidade em Areia Branca uma vez e aconteceu um fato muito importante na minha vida. Eu fui assistir um show de um determinado artista, de um grande artista. Eu não estava na programação, tinha vontade, mas não estava. E eu cismei, fui para casa de minha mãe mora em Areia Branca, como você sabe. E cheguei lá e me deitei, estava fazendo frio, comecei a tossir. E de repente eu vejo a porta do quarto abrindo. E lá vem aquela senhora com uma xícara de chá quentinho, sentou na beirada da cama, me deu a xícara de café, eu tomei. Depois ela olhou se eu estava com febre, conversou comigo, alisou o cabelo, fechou a porta, saiu e foi para o quarto dela. Aí eu comecei a pensar, disse: Deus, eu não quero a fama daquele cara que está no palco, não. Não quero. Eu quero é isso. É a saúde da minha mãe, é poder ter esse contato, que é muito importante. Porque às vezes você tem a fama, mas lhe falta alguma coisa. Me lembrei de uma coisa agora. Vamos dar uma pulada nisso? Eu vi um vídeo da menina, da cantora de Arrocha, como é o nome dela? Lá de Areia Branca. Clecinha. Clecinha estava revoltada porque ela é da cidade e não está na programação. Como é que tá você? Vai tocar em Areia Branca? Esse ano a Areia Branca me deixou de fora.
Durante 3 anos, nós tivemos a oportunidade de fazer o São João de Areia Branca, junto de grandes atrações. Eu fazia dia 23, o prefeito sempre fez questão de separar essa data, e eu fazia 23 às 23 horas. Era uma homenagem a você. Veja, a gente não tinha muito eu sou da teoria que o prefeito contrata quem ele quer. Sim. Aí você veja bem, como era o nome do ex-prefeito? Alain. Ele nasceu onde? Alain, do município de Areia Branca. Areia Branca. O prefeito hoje, como é o nome? Thaleson. Ele é de Areia Branca? Não. Então você veja bem, inclusive ninguém sabia nem se ele ia ser candidato mesmo. Sim. Era chamado de aventureiro. Ore a Deus, entregue a ele, entendeu? Essa parte, por mim... Eu não devia nem ter tocado nisso. Ela está esquecida, né? Porque assim, eu vejo que vai ter espaço para todos. Há momentos de recuar e há momentos de caminhar. Aquela tal coisa, a gente sabe. Por exemplo, Jailson do acordeon. Se ele não tocar e impropriar, eu acho que vai faltar alguma coisa. Agora, eu vou lhe trazer uma situação muito importante. Os prefeitos não gostam de contratar artistas da cidade. Querem artistas de fora. Mas eu vou lhe falar olha, nós tivemos lá Josa, que é de Simão Dias. Mas morou muitos anos. Morou e faleceu na cidade de Areia Branca. Quero aqui deixar Zé Rosélio Marluce, para a filha de Josa, né, Joseane. Zé Rosélio Marluce também não é de Areia Branca. Agora, eu nasci e me criei dentro do município de Areia Branca. Aliás, eu sou registrado como filho de Riachuelo, porque na época Areia Branca não tinha cartório, né? Então todo mundo que nasceu naquela região ou era Laranjeira ou era Riachuelo. Então eu sou registrado, mas o meu crescimento, eu estudei dentro da escola de Areia Branca, conheço a grande maioria daquela população e tive um sonho de um dia ser sanfoneiro, de ser músico. Estou aprendendo ainda e tive um outro sonho, uma grande vontade de tocar. Uma vez eu estava no São João de Areia Branca e falei com um grupo de amigos que eu tocaria naquele palco. E aí era profetizou risada. E tocou. E era risada, né? E aí você já deu por satisfeito. Se não tocar mais... Não, eu vejo que cada um dá o que tem. Olha, você veja bem, a população, quando vota num político, deve analisar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um prefeito que nasceu lá, em Areia Branca, que foi Zé Franco. Ele nasceu no Cafuz, né? E foi prefeito de Areia Branca, criou o forródromo, mas por uma questão de estatística, ou de uma questão de logística, ele veio para Nossa Senhora do Socorro para evitar um conflito, porque tinha a Edna, era Edna, que era irmã... Peraí, gosto muito de Sergipe, mas depois que meu irmão morreu, não tenho mais vontade de passar em Sergipe. Sinto a falta de... Anderson, meus sentimentos, amiga. Você sempre acompanhava aqui o coisa. O Anderson era nosso vizinho. O Anderson esteve aqui, deu o depoimento dele, mas a gente tem que compreender, tá? Ele foi de forma natural, foi um infarto, estava muito bem, entendeu? Mas o futuro a Deus pertence. Meus sentimentos, Angélica. Bom, aí você veja bem, Zé vem para Socorro. Foi um exemplo que deu certo. Tanto é que ele é amado pelo povo de Socorro até hoje. Mas tem prefeitos que entram na cidade, passam um certo período, é aquele mandato relâmpago. E o menino de Areia Branca eu não conheço. Não tenho procuração para defendê-lo, tampouco para acusá-lo. O que eu sei dele é que ele é filho de Valmir, do menino que é prefeito Valmir de Itabaiana, entendeu? E cada filho está numa posição. Um é deputado federal, isso, entendeu? O outro é prefeito, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu tenho meus pensamentos que no próximo ano nós teremos mudanças.
E eu fico muito preocupado porque eu sou um admirador e agora eu passei mais ainda em acreditar no governador do estado de Sergipe. Porque abre espaço para a cultura, para a arte. E se não fosse esse governador, que através do ciclo junino 2025, provavelmente eu não teria uma festa grande, a não ser que a Prefeitura de Aracaju, que também já fez contato comigo, né? E é complicado. Eu agora tenho as minhas dúvidas a quem eu entrego a chave da cultura. Acredito que é uma questão para eu repensar a quem eu entrego essa chave. Porque eu sei que às vezes o fruto não sai igual à árvore, mas eu tenho medo de sair. Olha, eu vou te dizer, os editais geralmente têm problemas. Quase todos os editais têm algum tipo de problema, os gestores não admitem. E agora o grande problema é ter uma galera que está aí procurando ver os editais que são construídos por inteligência artificial. Entendeu? Que pegam 2 ou 3 advogados e vamos ver o que é legal. E muitas vezes não analisam o que pode ser moral, o que pode ser social. Valadão, essa questão da contratação Pelo artística, menos na FUNCAP e na FUNCAJU, eu acho que está tudo certo. eu tenho certeza. Eu acho que está tudo certo. Eu tenho certeza porque eu acompanhei essa relação de músicos contemplados. Primeiro porque uma coisa que eu achei fantástica foi você não colocar o nome dos classificados, habilitados e não habilitados, no primeiro momento, para não gerar dúvidas. Porque quando você coloca números, eu sei qual é a minha matrícula, eu sei qual é o número da minha inscrição, mas eu não sei qual é a sua. Então o processo segue normalmente. No final de tudo, apresenta-se um nome. Eu achei isso aí... Mas apresenta-se como? Veja só, a classificação do edital... É um número. É um número XYZ. Pronto. Esse foi contemplado. Esse foi contemplado. Aí no final, que é homologado, você dá uma planilha com o número e o nome de cada um. E o número de cada um. Justo. É a melhor forma. Justo. Né, de fazer uma coisa, porque sempre existe aqueles ciúmes. Ah, fulano tá porque eu não tô e tal. Então quando você trabalha do jeito que a FUNCAP trabalhou esse ano, você não consegue saber quem é o número 14133. Você não consegue. Né? Você, depois de todo o processo, né? E a FUNCAP, ela chegou a pedir para as pessoas que não estavam com a documentação completa, porque às vezes na leitura do edital há um equívoco por parte de quem lê. Nós não temos esse costume, eu falo nós generalizando de forma, né? Certo. Não temos esse costume de ler o edital, que é importante saber o edital, os seus anexos. É importante saber fazer o projeto, desenvolver, convencer quem vai ler o seu projeto, para que seu projeto seja classificado. Né? Então, a FUNCAP, no meu entendimento, só houve um pecado, que foi não abrir uma categoria, por exemplo, de 20 mil entre 15 e 20. Quando você salta de 15 para 30, como foi o edital esse ano, termina excluindo muita gente. Ou você corre o risco de deixar muita gente de fora, ou fazer com que o artista, por uma necessidade, desça o valor e sacrifique, porque uma coisa é uma banda com 5 membros, tá? Outra coisa é uma banda que tenha 12 membros. Pode chegar a isso? Sim, se você tiver um naipe de metais, são 3. Não precisa isso não, porque o ano passado eu levei, não para tocar, mas que fazia parte da estrutura do meu produto que eu tinha que apresentar, 13 pessoas. Aí você veja bem, um cachê junino, só tem um São João por ano, tá? É bem verdade que nós temos 60 dias. Mas aí você veja bem, o cara vai passar 10 meses comendo barro para ter 2 meses que pode ganhar alguma coisa. Aí, quanto é um cachê hoje de um artista? Gente, se vocês souberem o valor de um cachê de artista,
não é só o artista que chora, não. Você vai chorar. Tem artista que toca ainda em Sergipe por cachê de R$100. Sim. Vai tocar num bar para ganhar R$100. Se ele mora no Marcos Freire, ele vai gastar 50, 60 de Uber. Aí, resultado, quando chega neste bar que ele toca, querem oferecer água da torneira. A comida que é oferecida é arroz, feijão e asa de galinha. Se você for olhar o preço de arroz, feijão e asa de galinha, é mais barato que um hambúrguer. E tem muita casa chique que recebe público e cobra o couvert artístico. A Paraíba, essa semana, uma deputada do PT, se não me engano, conseguiu aprovar uma lei que o dinheiro do couvert artístico deve ser revertido para o artista. Ô Valadão, veja, nós estamos entrando num problema muito sério agora. Você quer ver uma coisa? Contratação de grupos para tocar em condomínios, festas particulares. Que foi o pool do ano passado, né? Tanto que agora tem empresas fazendo essas festas. Né? Porque tem um atravessador entre o condomínio e o artista. Hoje você cobra 3.500, 4.000 para fazer um evento de 3 horas no condomínio, ninguém paga. Agora, você sabe quantas pessoas vai ter naquela festa? A última vez que fizeram um orçamento comigo, era uma festa para 100 mesas. 100 mesas, 400 pessoas. Se cada um tiver um cachê artístico, um couvert, vamos lá, de R$5, quanto é que dá 5 vezes 400? Dá 4.000, não é isso por aí? Não. 5 vezes 4, 20. 20 mil. Não, 2.000. 2.000. Tá? 2.000. Quer dizer, você vai ter boa música, você vai ter 3 horas de show. A equipe para ir tem som, transporte de som, transporte do músico, e aí a humilhação ainda de ter uma mesa no fundo da cantina para o músico poder comer ou tomar um refrigerante. E eu conversando outro dia no mercado, o cara olhou, riu, entendeu? E eu achei gozado. Disse, olha, tem um refrigerante ali para vocês. Quando chegou lá era Tubaína Pinguim. Quer dizer, Tubaína Pinguim é um negócio que foi top há 30 anos atrás. Mas nem uma Coca-Cola. Nem um original. Nem uma cervejinha. É complicado. A gente, enquanto artistas, sofre bastante nessas questões, né? Essa barreira, essa bolha aí desse sistema é muito difícil de se romper, né? E eu vejo que nós temos uma lei que nos reflete sobre contratações, que é a 14.133/2021. Ela é quem faz essa regulação do poder público com a iniciativa privada em suas contratações. Existem 4 modalidades para que você seja contratado, né? Existe o chamamento público, a licitação, a dispensa de licitação e por inexigibilidade, né? Ou inexigibilidade, como se diz. E nessa última, o artista precisa apresentar algumas coisas que não é normal do cotidiano do músico que está ali numa carreira parada. Primeiro porque ele precisa apresentar notas altas, boas, para poder ter um cachê que possa sustentar a sua banda, o seu grupo. Segundo, ele precisa ser consagrado pela mídia, né? Pela mídia. Eles têm um termozinho, único sem similar. Isso. Eu fui na época da PNP, eu fui contratado assim. Só não tinha esse negócio de comprovar nota. Mas veja que fator interessante.
Tudo isso está na legislação. Então, hoje, se você é um empresário bem-sucedido e você quer aumentar os seus lucros, é só você investir na música. Tem uma reportagem de uma dupla, né, as mulheres aí que, no início da carreira delas, pra você ter uma ideia, foi investido 1,5 milhão só em mídia. 1,5 milhão só em mídia. Existem músicos no sul do país, eles cobram 2 milhões para estourar um artista. É mais ou menos isso. Então, E o artista mesmo, ele pode dizer que foi contratado por 50 mil, vai na Secretaria de Finanças do município, manda gerar uma nota, paga 5% do valor, que é R$ 2.500, e ele diz que alguém pagou aquilo a ele. Eu estava falando sobre a possibilidade de lavagem de nota. Parece um termo estranho, né? Mas tem. Porque é quando você... Olha, eu estava fazendo um evento e na época tinha um artista, que eu não vou citar o nome, por uma questão de época, de ética, né, profissional, e me chamaram e falaram: Chico, eu acho melhor você assumir o palco agora, né, o espaço, porque a pessoa não está agradando, eu acho que não tem a ver a festa que ele está fazendo. Eu falei para o contratante, eu disse: não se faz isso, não se tira um artista do palco, não. Vamos respeitar. Aí ele falou: então você faz uma música com ele. Aí, vamos fazer Asa Branca. E aí eu comecei a pegar a sanfona. Quando a terra veio. E o cara foi cantar. Cantar com o celular. Parecia que ele estava soletrando a letra. E aí, ele pegou matéria dele, tirou do palco, a festa continuou. Mas hoje, esse artista, o show dele é 50 mil. Isso tem menos de 4, 5 anos. É 50 mil. Então, assim, apresentar uma nota de 80, 50, 60, 100 mil de um espaço particular, eu não concordo. Eu acho que eu não conheço ninguém na sua sã consciência que pague 50 mil para o cara fazer um voz de violão. A não ser que ele já seja um artista, como se diz no popular. Gilberto Gil. Estourado. Mas aí, a própria lei... Gilberto Gil deve ser uns 200. A própria lei, eu acho que no meu entendimento, ele força você a trabalhar em um sistema que às vezes você não quer. Mas você é obrigado. Sabe aquele cara que ele comete o furto, mas não é porque ele quer, e sim para matar a fome? Ou seja, você acaba encurralando o próprio artista, fazendo com que ele pense fora da caixa, para que ele consiga vender o show dele, né? E ter sua sustentabilidade, digamos assim, como músico, como artista, como grupo, de uma forma que ele entenda que é a melhor forma. Se só tem isso, se a única forma, o único caminho é esse. Eu acho que todo artista deve sobreviver. Mas quem promove esses eventos deve ter o bom senso. Por exemplo, eu soube essa semana que me parece que na Vila do Forró vai ter a Terça do Arrocha. Parece que tem um dia específico para isso. Sim. E eu acho bacana. Agora você veja bem, centro de criatividade. Centro de criatividade é um palco para música raiz, pé de serra. Centro de criatividade tem que ter quadrilha junina. Rua de São João tem que ter quadrilha junina. Aí você veja bem, e uma banda de forró? Forró pode ser. Mas eu não acredito que nunca vai acontecer de ter uma rocha. Mas, veja, o edital da FUNCAP, ele fala justamente sobre a contratação prioritária de forró. O problema não está no edital. O problema é que para você chegar nas categorias, você precisa ter notas.
ter portfólio. Então, às vezes, o cara deixa de ganhar o dinheiro, de tocar Claro, pela burocracia. claro. Não, porque olha, nós temos amigos nossos que têm excelentes trabalhos musicais, que não faz vergonha se apresentar em lugar nenhum, mas infelizmente ele não conseguiu chegar no valor da categoria ou comprovar as notas daquela categoria. Eu vejo muita gente reclamando. As regras estão aí, né? Então você não consegue atingir. Com isso, você fica de fora. Aí quando você vai ver, tem um monte de gente que não faz forró, mas que tem a nota. Então, é direito desse. Acaba a gente ficando de fora. Uma semana dessa eu conversava com um artista que estava muito revoltado, porque eu acho que nenhum município, tirando Aracaju, tem mais artistas do que Nossa Senhora do Socorro. Tem muito forrozeiro em Socorro. Tem muito artista de arrocha. E aí, quando o Socorro abre a programação, artista da terra é minhoca. Não tem ninguém. Não haveria uma forma de segurar no próprio edital uma exigência que para a pessoa se inscrever deveria ser residente domiciliado no município do evento? Sim, mas há E como é que quando abre a programação... Voltamos à questão de Areia Branca. O gestor, ele tem pelo menos um secretário de cultura ou alguém que faça esse papel de conhecer os seus artistas. Então, quando você quer fazer a coisa de forma legal, moral, você pode pedir para que se faça um cadastramento dos seus artistas e seu gênero musical. Um cadastro cultural. Sim, como a gente tem um mapa cultural. Você sabe qual é o único artista que tem mapa cultural de forró em Areia Branca? Você. Porque o governo do estado tem um sistema onde você coloca o portfólio, onde coloca suas notas, onde ele tem uma radiografia da sua vida artística. Então, quando você pega uma programação, eu vejo que nós deveríamos estar inseridos nessas programações. Olha, Sergipe tem excelentes artistas. Qual o maior sanfoneiro do estado de Sergipe e considerado, se não for o melhor, mas um dos melhores do Brasil? Mestrinho. Mas nós estamos vendo que o nosso sanfoneiro, o nosso forrozeiro, que o Nordeste é rico nisso, está perdendo interesse. Porque você vai investir no instrumento de 70 mil... Como é o nome daquele pai e filho de São Domingos? Tatuia e Aurelino. Sim. São dois monstros. Tatua, eu acredito que Tatua está na programação de Areia Branca. Tatua é um monstro. É muito bom. Aí você pega menino de Itabaianinha, que inclusive está com uma situação de saúde. Agora me deu um branco. Que eu acho que é um dos melhores do Brasil. Agora, me deu um branco agora. E ninguém... Batista do acordeon. Você não vê ninguém falar em Batista do acordeon. Você conhece um cara para ter uma voz de forró mais bonita do que João da Passarada? Sim! Maravilhoso! Maravilhoso! Você tem artistas refinados aqui que eu passaria, eu acho que metade da noite só falando. Sergipe não precisaria contratar nenhum artista de outros estados. Valadão, essa cultura é o povo. Veja, existe uma mídia que despeja informações. Olha, eu fui marcar uma consulta esses dias e um atendente no balcão, alguém falou de uma festa que teve Dorival Dantas aqui em Aracaju. Foram 3 artistas.
Dorival Dantas, Adelmário Coelho e... Foi uma festa em parceria, sim, né? É uma empresária da Bahia com o Theo Santana. Pronto. Aí teve o trio do forró. Adelmário, Dorival e Flávio José. Flávio José. Pronto. Eu vi no balcão, a atendente uma perguntou se a pessoa tinha ido a esse evento. E a mocinha aí, de seus 22 anos, respondeu: e você acha que eu vou perder meu tempo em ir assistir Forró Pé de Serra? Aí citou o nome, eu gosto de fulano de tal. É uma questão de educação. Mas veja... Você quer ver um outro exemplo? exemplo? É uma informação... Ali o Luiz Eduardo Oliva, que é um advogado, ele hoje é presidente do IFAM, tá? Ou é superintendente do IFAM. Melhor dizendo, um percentual de reserva obrigatório para artistas da terra. Isso deveria ter, através de lei. Eu quero mandar um abraço para Luiz Eduardo. Nós tivemos algumas conversas. Ele nos ajudou bastante em alguns esclarecimentos. É uma pessoa que entende muito sobre forró, sobre cultura. Um caba-culto. Se eu não me engano... Filho de João Oliva. É um dos fundadores aqui do Forró Caju, né? Assim, então, é um cara de muito conhecimento. Agora, falta um pouco de atitude dos nossos forrozeiros. Você quer ver um exemplo? Eu lembrei agora de um nome. Um dos maiores sanfoneiros do Brasil. Está esquecido em São Domingos. E ninguém lembra. Cobra Verde. Cobra Verde. Excelente. Quer dizer, aí você pega muito sanfoneiro, que diríamos assim, meieiro, mas tem marketing, tá na mídia, consegue fazer recortes, aí se populariza e o público compra como top dos tops. E na realidade não é. É apenas uma pessoa que sabe se projetar nas mídias sociais. Aí a gente vê Cobra Verde abandonado, Batista do acordeon, entendeu? Abandonado, Tatuia e o pai. Tatua tá tocando, Tatua tá fazendo bons Ele é primo de Cobra Verde. Bons eventos, né? E assim, eu particularmente eu gosto muito do show dele, eu acho o show dele muito bacana. Tem um outro sanfoneiro aqui que eu admiro bastante. Aliás, eu vou citar aqui alguns. E você conhece? Jailson do acordeon é um cara que é um lutador. Agora, cara, o Evanilson. O Evanilson é um monstro. E é um cara que é deficiente visual. Você quer ver um outro sanfoneiro que assim tem uma forma moderna de tocar? Lucas Campelo. Muito bom, conversei com ele hoje. Luquinhas, do Maturi. Tem também o Glauber. Glauber, que é filho de Ismael. Glauber é do meu primeiro show. E Glauber, ele me deu um suporte, ele me ajudou. Porque Glauber, ele praticamente nasceu tocando sanfona, né? O final de Ismael dizia que Glauber tinha preguiça de comprar até o pão, agarrado para sanfona. E aí eu fundei o Forró Chique Chique. E foi muito engraçado porque eu falando com o Evanilson sobre o Forró Chique Chique e falei, olha, eu vou estar lá, o Forró Chique Chique existe, eu vou me inscrever na prefeitura de Aracaju. Porque eu sei que eles não vão me colocar, mas aí esse nome já vai ficar lá como no próximo ano com uma segunda tentativa. Aí estou em casa, já a Evanilson me liga e fala, ô Chico, tá estudando o repertório? Eu falei, rapaz, meia boca, né? Depois estude que o prefeito anunciou você no Forró Caju. Cara, foi um negócio fora de série. E aí a gente foi correr para fazer esse show e deu certo. E outro fator interessante, que eu peguei um trauma de repertório pequeno, foi que me convenceram que o repertório do Forró Caju eu ia tocar apenas 1h20. Os músicos que estavam tocando comigo tinham feito com o Robertinho dos Oito Baixos. Robertinho de Clemilda. Tinha feito, eu acho que uns 10 dias antes, com o Robertinho lá no palco Gerson Filho. E no dia da programação estava o Forró Chique Chique, Luiz Alu, que vinha depois de mim, tinha outras atrações, acho que o guarda até o encarte em casa.
E o cara me convenceu que era no máximo 1h20. E eu preparei o repertório para 1h20 e foi 2 horas cravado. E aí... Mas com o Robertinho, basta não, mas só ele foi, pular tocando. Mas não foi com o Robertinho. O Robertinho ele tinha feito antes de mim, uns dias antes de mim. O cara que tocava com o Robertinho foi que me falou que nada, pá, isso aí é 1h20, você tem um repertório para 1h30, tá se preocupando. Quando eu cheguei lá foi 2 horas cravado. E foi interessante porque o repertório foi embora e a gente começou a fazer, inventar coisas ali e de repente deixou eu embora. Rapaz, olha, o artista cria. Eu só fico preocupado quando eu vejo o artista pegar o celular para ler a letra da música. Misericórdia, isso me dá uma dor no coração. Eu acho que é falta de profissionalismo. Se não está ensaiado, se não decorou a letra, não toque, não cante. Tá? Mas a pessoa, às vezes, para agradar, aí fica aquele negócio assim, tipo gago cantando música lenta. Porque gago canta. Olha, Sandro Becker, sabia que é gago? E não gagueja, isso. Sandro Becker é gago. Eu tive ontem estava aqui sentado comigo conversando, recebi a visita de Chechel. Chechel da Timbalada. Ele mora em Aracaju. Mora bairro 18, era isso? Não, ele está hoje ali no sanatório, eu acho. Aí ele veio aqui que ele vai promover uma festa de inclusão, vai dar uma cadeira de roda e vem pedir aqui ajuda e a gente é amigo, né? E Chechel, quando fica nervoso, ele não consegue falar, porque ele gagueja. Agora, quando ele pega uma música, a cena, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, sai de baixo que é com ele. Tá no natural já, né? Tá no natural. Entendeu? Agora, aquele artista que soletra, é como o jornalista que fica, foi... Misericórdia, fala pra dentro. Mas todo mundo tem que ganhar o seu, eu respeito tudo. Porque eu fui convidado para ir até um espaço, para avaliar o espaço na possibilidade de se fazer um forró. E quando eu cheguei lá, o rapaz estava tocando violão na noite, e ele estava justamente com o celular. E o celular descarregou. Aí acabou. Acabou o show. É deselegante. Gente, você que é artista, tá? Você tá com seu instrumento. Eu me lembrei até de um vídeo que o Vitor de Praga foi cruel, né? Nego Dé toca muito tantã e foram fazer uma participação, acho que uma gravação para alguma coisa de TV e vamos. Nego Dé esqueceu, tá com um tantã na mão, marcando com o celular, entendeu? O resultado, trincou a tela. Mas você veja bem, gente, pegue seu celular, guarde, deixe para tomar sua cerveja quando terminar a tocata. Respeite o público. É a mesma coisa daquele artista que está no palco e está piscando o olho para a menina que está dançando na frente. Poxa, você foi contratado para fazer o show. Não foi para estar paquerando as meninas que estão, não. Os caras confundem. Tem cantor de banda que quando termina a tocata, entendeu? Aí os músicos, que ser músico é uma miséria, viu? O cara que toca uma bateria, para desmontar uma bateria, só Jesus na causa. O cara da guitarra é mais simples. Ele tira o plug, mas se tiver pedaleira, ele também se lasca. Quer dizer, bateria, percussão pior, porque você tem 2 congas, 2 oitavas, e aí o bicho pega. Agora o cantor se acha amostradinho, bonitinho, aí vai para a beira do fundo do palco para estar assediando. Entendeu? É a mesma coisa do artista que tá, e aí o que eu não concordo, que o público suba para o palco. O palco é do artista. O público, o palco não deve nem dar acesso a políticos. Político fica em palanque. Político que sobe em palco está querendo roubar
entendeu? O talento do artista. O problema é para quem você vai dizer o não. É meio complicado, porque os Esse políticos não- todos. E aí esse aparece os puxa-saco que diz, olha, fale no nome de fulano, fale no nome de Beltrano. Você, aí tem artista hoje que já está mais escolado, né? Passa para o produtor. Quando o produtor autoriza, ele passa. Mas aí ficam empentelhando. E aí o cara vai. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu interessante. O cara tava, ele e a esposa. Mas quando ele chegou, a rapariga já estava em cima do palco. E atrás foi o arerê. Porque as duas se bateram e quiseram bater nele. Quer dizer, pô, quem está no palco é um artista. O artista se preocupa com a produção, o visual. Com tocar, né? É. Você tocar é interessante. Você se concentrar no trabalho que você vai fazer. Oferecer um bom trabalho, né? Um bom produto para quem está assistindo. E essa concepção de arte, né? Eu vejo, Valadão, que arte é quando você consegue convencer alguém que o que você faz é bom. É quando você é um pintor e pinta um quadro, né? Desenha uma imagem. É uma tela, é um filho, né? Né? Então eu acho que... Agora, isso também é perigoso, viu? Porque quando Herodes perguntou quem seria salvo, escolheram o ladrão, viu? Entendeu? Jesus se lascou porque o povo só escolhe errado. Olha, hoje nós temos uma quantidade de música que a semana passada meu sobrinho estava assistindo uma live, né? Estava lá bombando, e a gente começou a falar sobre isso, eu falando aí sobre letras de música, né? Não, tio, tá, não sei o que, mas o povo quer e tal, e isso tá certo. E eu fiz uma pergunta interessante. Eu falei, cante uma música de Luiz Gonzaga. E ele cantou. Aí eu cantei uma e ele acompanhou, porque ele conhecia. Aí eu disse o nome do artista que estava passando lá e disse, agora cante a música de fulano de tal do ano passado. Não sabe? Não sabe. Não tem. Bom, são 20 horas e 9 minutos, eu tenho 3 minutos e eu gostaria de pedir que você terminasse com uma musiquinha. Uma música que eu gosto, que eu sei que é sua, tá? Você me mostrou ela, eu não lembro bem, mas eu acho que foi na TV Câmara, a música da inclusão. Sim. Essa música está sendo gravada, está sendo utilizada, melhor dizendo, pelo pessoal da Banda dos Cadeirantes, né, o Forró Valente, e ela fala justamente sobre isso. Ela fala da inclusão. Vamos, minha gente, no meio do salão. Amor, forró, é tradição. O sonzeiro vem mostrar como é que faz. O demais. O sanfoneiro puxa o fole direitinho. E cada um dançando no meio. O sanfoneiro puxa o fole direitinho. E cada um dançando no meio. A mocinha pajadão, que dentro do salão. O forró. O moço pega o rapaz, mostrando como é que faz. O cruzão é bom demais. Quando o sanfoneiro puxa direitinho, tem cada um dançando no meio. Quando o sanfoneiro puxa direitinho, tem cada um dançando no meio. O compasso dessa dança no corpo. O forró é tradição, asa bonita, que percebe o vibração. O forró Vou fazer a mesma observação que eu fiz. Eu acho que isso foi ano passado, Sim. o ano retrasado.
eu virei e disse: Chico, você é um militar. Aquela coisa da caserna. Você diz aí na música que a mocinha Pega a dama. pega a dama, Vem pro meio do salão. vem pro meio do salão, e o mocinho. Pega o rapaz para mostrar como é que faz. Aí eu perguntei, eu digo: Chico, seu comandante ouvir essa música vai gostar? É porque o forró ele tem que ser inclusivo, né? A gente tem que... Quer dizer, então você contemplou na inclusão até os gays e homoafetivos. Sim, deve estar dentro do forró. O cadeirante, qualquer tipo de portador de mobilidade, né? Que não tenha mobilidade, melhor dizendo. O surdo, né? A inclusão é social. Sim. Não é uma questão de doença, é uma questão de respeito. E eu pedi para encerrar com isso, porque foi uma brincadeira que eu fiz. Eu até disse: rapaz, se você for tocar isso no quartel, teu comandante manda te prender. Aí ele deu uma risada. Mas eu acho o seguinte: a inclusão é isso, participação de todos, independente de qualquer circunstância. Muito obrigado, Chico. Eu estou encerrando aqui agora, porque vai desligar, tá? E a gente se vê amanhã, 19 horas, com mais uma entrevista de alguém que faz a cultura aqui. E eu vou aproveitar agora para procurar meu celular. Isso. Muito Se obrigado, o som não ficou bom, eu não botei o microfone, obrigado, porque o iPhone 16, quando a gente bota o microfone nele, ele dá um ruído e ele esquenta muito. Eu faço a transmissão pelo 15, entendeu? E orar para que o dono não tenha passado aqui puxado, entendeu? Deus proverá, Deus proverá. Beijo, até amanhã, 19 horas. Obrigado, gente. Obrigado. Fiquem todos com Deus e obrigado por assistir. Não é, Valadão? É verdade.